já soltei a gravação e aí a gente aguarda talvez mais um minuto para eu fazer a chamada, tá bom? Vocês estão todos bem, né? Felizes aí aguardando o final de semana, véspera de final de semana, última aula da semana. Espero que vocês tenham tido uma semana bem produtiva. Espero que vocês tenham feito boas provas. Lembrando que a nossa prova de sociologia, ela pode ser feita até o dia 19, ou seja, até domingo. Domingo fecha a prova, então se você ainda não fez, faça. Ela está bem tranquila. Não cole, não copie, não consulte o colega. Tenha a experiência de você mesmo fazer as questões. Você vai ver o quanto você já aprendeu de sociologia na medida em que você vai fazendo as questões e vai lembrando da matéria, vai lembrando o que você estudou, vai sabendo associar as coisas. E aí a gente já consegue ter um parâmetro de quando você iniciou o ano, em que não sabia praticamente nada da disciplina, né? Talvez não sabia quase nem o que se tratava. E agora você já tem alguns conhecimentos. Você já conhece alguns autores, pensadores clássicos, você já conhece algumas ideias, alguns conceitos, algumas frases importantes da história, da sociologia, algumas perspectivas. Então, espero que você faça uma boa prova. E depois, na sessão do bloco 3, nós temos as nossas provas de filosofia. Então, estou fazendo essa recapitulação aí para que você deixe isso bem claro, né? Estou abrindo o sistema aqui. A gente já faz a chamada. Estou abrindo também a minha Bíblia online. Para a gente fazer o nosso devocional. Estou vendo aqui o pessoal dando bom dia. Então, mais uma vez, bom dia para a Sara. Bom dia para a Maria Eduarda. Bom dia para o Claudão. Bom dia para o Natan. O pessoal me ouve legal? Está me ouvindo bem? Se tiver, me manda um ok aí no chat. Então, ok. Então, pessoal, vamos lá? Vou fazer a chamada e aí nós vamos para o devocional. Estou com o WebGIS aberto aqui. Vamos seguir aquele critério. De preferência, se você tiver possibilidade de áudio aí, você vai soltar o mute, dizer presente
e apertar o mute novamente. Caso o seu computador ou o meio eletrônico aí que você está usando para acessar a aula não tem essa possibilidade de áudio, você mande um ok no chat, tá bom? Então, eu vou escrever no chat aqui, agora o momento da chamada. E aí vamos proceder dessa forma. Bernardo Henrique. Não. Carolina Sampaio. Presente. Bom dia, professor. Presente, bom dia. Christian. Eu mesmo. Fala aí, Christian, beleza. Cláudio, Claudão tá aí, que eu já vi. Presente. Enzo. Cadê o Enzo? Esther também tá aí, né? Já vi, presente. Felipe. Cadê o Felipe? Ele tava aí, não tava? Felipe não. Aqui. Gustavo Henrique. Presente. Heloísa. Presente. Presente. João Vitor. João Vitor, não. Jonatas. Também não. Laiane. Também não. Lucas Fernandes. Presente, professor. Bom dia também. Beleza, bom dia, Lucas. Beleza. Lucas Henrique. Presente. Tá aí também. Maria Eduarda. Presente. Mariane. Presente. Presente. Natan. Cadê? Nenhum dos Natans estão presentes? Tá aqui, professor. Garibaldi. O Gribaldi tá aí, marcando presença. Nicolas. Bom dia, professor. Benção. Fala aí, beleza, cara? Então, o Nicolas tá aí. Pedro, Eduardo. O Pedro tá viajando, professor. Tá viajando. Rafael. Presente. Tá aí. A Sara também tá aí. Ótimo. Vou salvar aqui, então. Muito bem. Pessoal, então, o que acontece? Nós vamos iniciar, na aula de hoje, o capítulo 3 do nosso material didático. Então, sempre lembrando, né, quando você for iniciar a sua aula, você tenha o seu material em mãos, já mais ou menos ali aberto na disciplina de filosofia, para que você localize a lógica do raciocínio que a gente vai trazer quando a gente começar a explicar a matéria, né? Lembrando que você é sempre muito bem-vindo quando você quiser fazer alguma pergunta. Então, se você tiver alguma dúvida, não entendeu bem alguma coisa da minha explicação, né? Ou surgir algum comentário, alguma coisa que você queira compartilhar, é muito bem-vindo, né? Você pode soltar o mudo do seu contato e ir falar normalmente, ou se não, fique à vontade também para interagir pelo chat, tá? Então, olha, o capítulo 3, o título é o seguinte: Os Últimos Pensadores Gregos Antigos. Então, nós estamos vindo nessa jornada, no estudo da filosofia, de estudar onde a filosofia nasceu. E a filosofia nasceu, nós já vimos, na Grécia, né? Teve todo uma diversidade de fatores históricos, culturais, que acabaram favorecendo o surgimento, né, o florescimento da filosofia e o seu surgimento na Grécia, com grandes pensadores, muitos dos quais nós já vimos. Nós estamos, então, situando direitinho, estudando o final ali do chamado período clássico da filosofia grega antiga. Então, quando nós tratamos de período clássico, nós devemos pensar na tríade, nos três grandes filósofos que compuseram esse período: Sócrates, Platão e Aristóteles, sendo que um foi discípulo do outro, né?
Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Então, na aula anterior, nós vimos o Platão, nós terminamos o estudo sobre Platão, em que no capítulo 2 é trazido tanto o pensamento de Platão quanto o próprio pensamento de Sócrates. Lembrando que Sócrates é um filósofo tão importante na Grécia Antiga que o período anterior a Sócrates é chamado de pré-socrático, né? Em que também nós já vimos no início, na primeira etapa do nosso ano, os pensadores que estudavam a física ou a cosmologia. Agora nós estamos num outro contexto, estamos no contexto em que há uma filosofia mais sistemática. E por que ela tem esse nome de mais sistemática? Porque os pensadores aqui, especialmente Aristóteles, que é o que nós vamos começar a estudar na aula de hoje, eles procuram elaborar um sistema de pensamento. Então, eles tentam alcançar com a sua filosofia um conhecimento mais amplo possível, mais abrangente, que avança em várias áreas, em vários campos do saber filosófico, né? E aí, então, nós podemos dizer também que a filosofia no período clássico foi um período de sistematização das ideias, né? E como eu estava dizendo, então, Aristóteles é esse grande personagem. Aristóteles, ele, sem dúvida nenhuma, foi um gênio. Ele é um cara que estudou sobre muitas coisas, ele é um homem muito estudioso, uma mente muito lúcida, muito brilhante, muito engenhosa, né? E é sobre este personagem que eu quero falar com vocês quando nós tratarmos do capítulo 3 aqui, os últimos pensadores gregos antigos. Lembrando que o capítulo 3 ele vai tratar tanto o finalzinho do período clássico, com o estudo de Aristóteles, como o início da terceira e a última fase da história da filosofia grega antiga, que é o período helenístico, o período helenista, em que nós vamos ver mais 4 grandes correntes filosóficas. No material didático de vocês, tanto o finalzinho do período clássico como o estudo do helenismo, eles estão contidos no mesmo capítulo. Então, é muito importante esse esclarecimento para que vocês não tenham confusão na hora da gente organizar a divisão histórica da filosofia, tá bom? Falamos de Aristóteles hoje, e aí encerramos o período clássico na filosofia, e aí depois, na sequência desse mesmo capítulo, nós vamos dar sequência ao estudo da filosofia no que tange ao seu período final, né, que é o período helenista, tá bom? Então, no início aí do capítulo tem uma visão geral do capítulo, né, algumas introduções aos assuntos a serem abordados. Logo na página seguinte, nós temos o contexto histórico, que vai tratar já especificamente do personagem Aristóteles, quem foi este homem, né? E em linhas gerais nós podemos dizer que Aristóteles ele nasceu na Macedônia, uma região situada ao norte da Grécia. Ele era filho de médico, então o pai dele era dedicado a esse estudo aí da medicina, do cuidado da saúde das pessoas, né? Lembrando que não era uma medicina no sentido moderno ou contemporâneo do termo, mas já era uma busca, uma ciência que buscava a cura, né? Que buscava a solução de doenças. E então ele herda essa bagagem intelectual da sua família, né? E ele, por interesse, dada a sua genialidade, também era uma pessoa muito inteligente, Aristóteles, ele vai muito jovem para a Grécia, para Atenas, para estudar filosofia, já que Atenas era o
o grande centro intelectual do Ocidente, podemos dizer assim, né? Especialmente na região ali né, em torno do Mar Egeu, né, ali na região da Grécia, Mesopotâmia, aliás, Mesopotâmia, da Grécia e da Macedônia, você tinha em Atenas o grande centro intelectual. E aí Aristóteles vai para lá, né, e ao ir para lá, ele se vincula à academia de Platão. Lembrando que Platão ele deixou muitos discípulos, ele constituiu uma escola, vamos dizer assim, uma escola filosófica chamada academia, e o Aristóteles foi o mais importante pensador da academia. Ele foi o grande, vamos dizer assim, sucessor, talvez, o grande pensador que teve um alcance intelectual no nível do próprio Platão. Né? E nós vamos ver que, mesmo sendo um discípulo de Platão, ele vai se opor, né, em muitos aspectos à própria filosofia do Platão. Então ele fica lá 20 anos vinculado à Academia de Platão, e havia uma expectativa muito grande que quando Platão morresse, o próprio Aristóteles fosse assumir o posto, né, de dirigente daquela academia. Só que, por divergências intelectuais, por uma série de questões de ordem pessoal, Aristóteles decide não seguir na academia, e logo após ele é convidado a ser o preceptor, ser o professor de um jovem de muito potencial, que era o filho do rei da Macedônia. O rei da Macedônia, na época, era o rei Filipe II, e o seu filho não era ninguém menos do que o jovem Alexandre, que depois veio a se tornar o famoso Alexandre o grande conquistador, o grande líder militar. Aristóteles foi professor do jovem Alexandre, introduziu em uma série de conhecimentos, né, foi o seu mentor intelectual, né, e isso é importante também destacar na biografia do Aristóteles. Depois, Aristóteles, ele volta a Atenas, e ali ele funda a sua própria escola, o seu próprio centro de estudo, chamado o Liceu. E era curioso, porque o Aristóteles ele tinha a mania de ensinar caminhando. Então ele pegava os seus discípulos, que não eram muitos, eram pessoas extremamente selecionadas, né? Eles vêm de uma lógica desde Sócrates, de ensinar filosofia apenas a discípulos que de fato demonstrassem uma grande aptidão para aquilo, e Aristóteles traz consigo um grupo de pensadores, de alunos seus, que eram bastante selecionados, e ele ia caminhando e ensinando, né? Ele ensinava enquanto fazia caminhadas com o seu grupo. Por isso eles ficaram conhecidos como peripatéticos. É até curioso o nome, né? O português fica engraçado falar peripatéticos, mas os peripatéticos são os discípulos do Aristóteles. Então, quando a gente fala da filosofia peripatética, é essa filosofia que é feita no caminhar, né? E nós vamos ver que é uma característica muito profunda de Aristóteles, essa ensino mediante a observação das coisas. Então ele ia caminhando e observando os objetos da natureza, e por meio das suas observações, do seu caminhar, ele ia introduzindo o seu pensamento, o seu ensinamento aos seus discípulos, tá bom? Então, em linhas gerais, é isso aí, o que se trata no contexto histórico. Vale muito a pena, tratando de contexto histórico, você assistir o vídeo que está disponível no QR Code da página 49. Então, é um vídeo breve, de cerca de 6 minutos. Você vai poder
compreender um pouquinho da história, um pouquinho do que eu disse também, e outros acréscimos de informação sobre a história do Aristóteles, e aí fica o nosso para casa também, tá bom? Que você possa assistir este vídeo, esse breve vídeo, que está disponível no YouTube, e você pode encontrar o endereço aí pelo QR Code da página 49. Na página 49 ainda, nós começamos o segundo tópico do capítulo 3, que é, de fato, um estudo sobre a filosofia de Aristóteles. Quais foram as percepções que ele teve, qual foi a metodologia que ele empregou, as classificações que ele criou, o linguajar filosófico que ele constituiu. Então, tudo isso a gente vai começar a ver agora, a partir do finalzinho da página 49, e aí, logo após o título, né, Aristóteles, a importância da realidade sensorial, nós temos uma frasezinha aqui. Sou amigo de Platão, né, uma frase de Aristóteles. Sou amigo de Platão, porém, sou ainda mais amigo da verdade. Lembrando que a própria palavra filosofia, uma tradução possível para ela é essa, né, amigo do saber, amigo do conhecimento, né, num certo sentido, amigo da verdade. Então, a filosofia é propriamente dita isso. Então, o Aristóteles ele vai dizer o seguinte, em outras palavras, que ele foi aluno de Platão, vivenciou os seus ensinos durante cerca de 20 anos, foi um discípulo ligado à escola de Platão, mas, contudo, como um grande filósofo, que também era o próprio Aristóteles, ele se coloca na condição de se opor ao pensamento de Platão em alguns pontos centrais. E nós vamos ver a diferença disso, né, especialmente a diferença entre Platão e Aristóteles, ao conhecermos ainda mais o pensamento propriamente do Aristóteles. Então, o Aristóteles, ele é conhecido por trazer uma filosofia mais realista, em oposição ao idealismo do Platão. Por que o Platão é conhecido por ser um filósofo idealista? Porque vocês lembram do mundo da vida, o mundo que nós vivemos, porém, para além deste mundo, caiu aí, pessoal, estou vendo aqui algumas pessoas estão dizendo que caiu. Voltou agora? Então tá, depois de ter tido algum... Agora normalizou. Tá ótimo. Que bom que eu percebi rapidinho aqui a manifestação de vocês no chat. Tá, que bom, gente. Me ajudem aí no chat. Agora tá normal novamente. Se tiver, me mande um ok aí para eu voltar. Sim, então ótimo. Vamos lá, então. Então, deixa eu retomar aqui um pouquinho antes do que eu estava dizendo. Então, o Platão era conhecido por ter um pensamento idealista. Por quê? Porque ele afirma a existência de um mundo para além deste mundo que nós experimentamos na nossa vida, o mundo da realidade presente, que nós aprendemos pelos nossos sentidos, pela visão, pelo tato, pelo olfato. Platão vai dizer que existe um mundo fundamental, que ele denomina de mundo das ideias, do qual deriva toda a essência, todo o fundamento
da realidade em que nós vivemos. Lembrando que para Platão a realidade que nós vivemos é uma mera sombra, é uma mera aparência daquilo que é manifesto de forma absoluta no mundo das ideias. Então, esse dualismo, ou seja, essas duas camadas de realidade, vão atribuir a Platão esse nome, né, de filósofo idealista. Então, uma ênfase muito grande que o sumo, a suma essência, o fundamento de tudo está no mundo das ideias. O Aristóteles ele vai discordar disso. Para Aristóteles, não existem dois mundos, não existe uma realidade que é superior e é transcendente a essa que nós vivemos. Para Aristóteles, o que existe é este mundo, em que nós estamos inseridos nele, né? Então, isso é uma questão muito importante. Por isso, então, Aristóteles é conhecido como realista. Lembrando que é um realista em oposição a este idealismo de Platão, tá bom? Então, aqui uma frasezinha final da página 49, que é bem elucidativa, vai dizer o seguinte: Aristóteles, para Aristóteles, né, podemos distinguir entre o mundo sensível e inteligível, mostrando os respectivos papéis que cada um deles exerce no processo de conhecimento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que não existe um mundo sensível e um mundo inteligível. O que existe é o mundo em que nós vivemos. Contudo, há camadas de compreensão que a nossa mente alcança deste mundo em que nós vivemos. Então, eu vou explicar quais camadas são essas, mas são camadas de aprofundamento também. Para Platão, essas camadas de aprofundamento vêm na medida em que você exerce a dialética e ascende, alcança a sua capacidade intelectual este mundo superior. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, você cresce no seu conhecimento na medida em que você aprofunda o conhecimento da realidade em que nós vivemos, porque toda a verdade, toda a essência, todo o fundamento de tudo que existe não está em algo para além da realidade em que nós vivemos. Está na própria realidade e merece, né, ou deve ser acessada na medida em que nós aprofundamos a nossa capacidade de compreensão dessa própria realidade, tá bom? Então, aí no tópico 2.1, a teoria do conhecimento de Aristóteles, ou os diferentes estágios do conhecimento, a gente vai conseguir identificar aqui alguns conceitos que o Aristóteles vai trazer. Então, o primeiro conceito, e aqui, quando a gente fala de teoria do conhecimento, é uma área da filosofia chamada epistemologia, e aí nós vamos entender como é que Aristóteles apresenta a sua visão de como os seres humanos conhecem as coisas e como nós podemos classificar os tipos de conhecimento humano. Então, ele vai dizer que a primeira camada, ou a primeira acesso que nós temos a qualquer tipo de conhecimento é pela sensação. Então, Platão, ele tinha uma visão muito desconfiada dos sentidos, né? Ele dizia que os sentidos, eles nos enganavam, né? Que os sentidos apreendiam as cópias imperfeitas das coisas absolutas. Então, os sentidos eram falhos. Platão tinha muita desconfiança na nossa capacidade de apreender a verdade neste mundo em que nós vivemos. Aristóteles não. Aristóteles vai ter uma visão mais positiva dos nossos sentidos. Então, ele vai dizer que os nossos sentidos são a principal ferramenta que nós temos de acesso às informações da vida e do mundo. Então, é importante destacar aqui que o Aristóteles tem uma visão mais positiva, mais otimista da nossa capacidade sensitiva, tá bom? E aí ele vai avançar nessa
nesse estudo do conhecimento humano, e vai dizer que após a capacidade de sensação que nós temos, nós também temos a memória. E só é possível ter conhecimento na medida em que nós temos memória. Se não tivéssemos memória, nós não teríamos conhecimento, porque o conhecimento, para Aristóteles, é algo cumulativo, é algo que você vai adquirindo, uma parcela hoje, uma parcela amanhã, vai acumulando essas informações e assim vai obtendo conhecimento. Então, esse acúmulo só é possível na medida em que nós somos dotados de memória, tá bom? O terceiro aspecto é a experiência, e experiência aqui tem um sentido muito específico em Aristóteles. Vamos lá. Até a memória, Aristóteles vai dizer que tanto seres humanos como os demais mamíferos, eles detêm essa capacidade. Então, o nível de apreensão do mundo dos animais, ele chega até o nível da memória. Mas os animais, para Aristóteles, eles não têm a experiência, que é uma habilidade própria dos seres humanos. Então, o que é a experiência? A experiência é a capacidade que nós temos de associar informações e por meio dessas associações, gerar conhecimentos novos. Então, é só o ser humano que faz ciência, é só o ser humano que desenvolve tecnologias, desenvolve aprendizagem no sentido de você obter uma série de informações, processar aquelas informações racionalmente e fazer algo novo daquilo. Então, o Aristóteles, então, vai chamar essa terceira fase da capacidade de conhecimento humano de experiência. A apostila aqui, o material, vai dizer o seguinte sobre a experiência, na página 51, o primeiro parágrafo, finalzinho do primeiro parágrafo. A experiência consiste na capacidade que temos de estabelecer relações entre os dados sensoriais retidos na memória. Então, é essa junção, esse poder de associação das informações e do esforço de tirar conclusões, de obter um raciocínio lógico por meio da organização dessas informações que nós detemos por meio da nossa memória, tá bom? Por último, aliás, após a experiência, você tem a técnica ou a arte em Aristóteles. E o que isso quer dizer? Técnica ou arte. A técnica ou arte é a habilidade que o ser humano tem de aptidão para fazer algo. Então, a arte ou a técnica é a habilidade que nós temos de fazer algo. É uma habilidade prática, uma habilidade muitas vezes artesanal até, né? Então, por exemplo, eu sei que para eu dar a aula online para vocês, eu tenho que acessar o e-mail da turma de vocês, eu tenho que ir na agenda, eu tenho que abrir a agenda, depois de aberto o programa, eu tenho que clicar no botão para gravar a aula. Então, é um procedimento, eu aprendi isso, né? Por exemplo, e isso pode ser aplicado às várias áreas da atividade do trabalho humano. Então, as mulheres, há algumas décadas atrás, né, elas sabiam costurar, era uma habilidade que era transmitida de mães para filhas, e aí ia inserido na cultura essa habilidade da costura. Estou dando um exemplo aqui qualquer, ou da cozinha, da culinária. Os homens normalmente aprendiam alguma coisa de parte elétrica da casa, saber instalar algum objeto elétrico, saber alguma coisa de mecânica de veículos, e aí percebam que são conhecimentos bem fabris, bem do trabalho manual. Então, cozinhar, saber manusear
saber trocar um óleo de um carro, um exemplo qualquer, ou você saber a arte de ser uma profissão, um pedreiro, um sapateiro, um costureiro, ou costureira, ou pedreira, né? Então, essas habilidades de trabalho, essas habilidades práticas, é o que Aristóteles vai chamar de técnica, né? É o saber fazer. Uma outra palavrinha usada para isso é poiesis, a palavrinha grega, que é o fazer, né? Então, são coisas que nós vamos aprendendo, mas, para o Aristóteles, existe uma outra camada mais profunda de conhecimento, que é a teoria. Então, a teoria é a busca das explicações que estão por trás das coisas. Veja que é um conhecimento mais profundo do que o conhecimento da técnica, né? Ou o conhecimento da poiesis. A gente pode, por exemplo, eu sei fazer uma massa na cozinha, eu sei preparar sei lá, cozinhar um arroz, fritar um bife, mas eu não sei, por exemplo, por que a mistura química dos elementos que compõem a massa, por que eles dão a massa? Qual que é a explicação científica, química das coisas? Então, por exemplo, uma pessoa que é um bom pedreiro, ele sabe construir casas, ele sabe fazer aquilo, mas ele talvez não saiba a engenharia que está por trás ali, os cálculos matemáticos que vão permitir, os cálculos, as combinações químicas que vão permitir com que o cimento seja feito, com que a casa não caia, a casa tenha uma estrutura sólida. Então, a teoria, é o ponto que eu quero chegar, são as explicações mais abstratas, as explicações mais profundas do porquê do funcionamento das coisas que nós fazemos, entende? Então, perceba que há um acúmulo de informações aqui, e é esse o grande ponto que eu quero chegar para a gente encerrar a nossa aula. Começa na sensação, ou seja, na capacidade dos nossos sentidos de aprender a realidade, vai para a memória, chega às experiências, e após as experiências tem o nível da técnica, do saber fazer, e, por último, o nível da teoria. Lembrando que a filosofia, para Aristóteles, estava no campo aqui da teoria, né, que a filosofia vai buscar as razões das coisas, as explicações últimas das coisas que nós aprendemos. Tá ok, pessoal? Então, encerramos a aula de hoje. Eu não sei se alguém chegou depois da chamada. Se alguém tiver chegado depois da chamada, se manifeste aqui. Oi, professor. Quem que é você? Enzo. O Enzo. Beleza, então. Mais alguém? Não, né? Podemos encerrar, então, pessoal? Se pudermos, escrevam podemos aí no chat. Se tiver alguma dúvida, eu permaneço à disposição. Então, ok, podemos, né? Eu vou encerrar a gravação, então. E se tiver mais alguma coisa, a gente tem mais alguns minutinhos de conversa, tá bom? De qualquer forma, um grande abraço para todo mundo.